Olá, professor. Aqui nesse vídeo eu vou fazer o resumo da unidade 1, falando de conceitos básicos de arquiteturas, tipos de redes, periferia da internet e meios físicos, núcleo da internet, QoS, arquiteturas e padrões, que são basicamente as seções 1.1 às 1.5 do Kurose. É, pronto, começando pelos conceitos fundamentais e os protocolos da internet, né? A internet em si pode ser definida a partir de duas perspectivas, né? A primeira sendo dos componentes, que é a estrutura física e a estrutura do software. Então, vendo dessa forma, a internet consiste em bilhões de dispositivos computacionais, que são os hosts, né? Sistemas finais, que são eles quem vão executar as aplicações de rede propriamente ditas. Esses sistemas finais são interconectados por enlaces, como fibras óticas e cabos e tudo mais. No centro da rede, os comutadores de pacotes, que são os roteadores e os switches, vão encaminhar os pacotes de dados para os seus destinos por si só. A segunda forma de ver é a de serviços. Desse ponto de vista, a internet é uma infraestrutura que fornece serviços a aplicações distribuídas, como a web, como o e-mail, como streams de vídeo, de áudio. Ela oferece, né, uma interface de programação que vai permitir que programas de diferentes sistemas finais se comuniquem. Um, Sobre os protocolos de comunicação, é, são eles quem governam mesmo a comunicação na internet, né? Cada protocolo vai definir o formato e a ordem das mensagens que vão ser trocadas entre diferentes entidades, né, em uma rede, e também as ações que são executadas quando é enviada e recebida essas mensagens. Toda a atividade, tudo que é feito na internet é ditado por protocolos, sendo os mais fundamentais, de certa forma, sendo o TCP e o IP, que eles juntos formam a base, né, para a comunicação da internet global mesmo. A periferia da rede é, são onde os sistemas finais, né, se conectam à internet. Esses sistemas finais, os hosts, podem atuar como clientes que vão requisitar serviços ou como servidores que vão fornecer esses serviços. A conexão de um sistema final à rede é feita através de uma rede de acesso. E são várias tecnologias de acesso que são existentes. Tem a DSL, que utiliza a infraestrutura de telefonia, oferecendo, né, uma conexão da residência à central da operadora com velocidades assimétricas entre as duas. A internet a cabo vai utilizar a infraestrutura da TV a cabo, em, utilizando uma arquitetura HFC, e é um meio de transmissão compartilhado. A largura de banda vai ser dividida entre múltiplos usuários, né? Por isso que é um meio de transmissão compartilhado. Existe também a fibra até a residência, que é uma conexão de fibra ótica diretamente à residência, que permite velocidades maiores, tem sido cada vez mais usado. E tem o acesso sem fio também, que inclui redes locais sem fio, como os Wi-Fi para acesso local e redes celulares, são, por exemplo, 4G e 5G para acesso a longa distância. Agora falando sobre os meios físicos. As redes de acesso elas vão transmitir dados através de meios físicos. Os meios guiados direcionam sinais por um caminho físico, sendo os principais o par trançado de cobre, que é usado nos cabos comuns de Ethernet, né? O cabo coaxial, que é usado em redes de TV a cabo, e a fibra ótica, que transmite dados com pulsos de luz. Por isso que ela oferece uma capacidade muito maior de transmissão. Os meios não guiados, que são ondas de rádio, elas transmitem sinais pelo espaço livre mesmo, pelo ar. E são eles que formam a base de tecnologias como Wi-Fi, 4G e 5G.
Agora sobre o núcleo da rede, é, ele é uma malha de roteadores interconectados que vai encaminhando os dados da origem até o destino. A transferência de dados pelo núcleo pode seguir duas abordagens diferentes, ou a comutação de circuitos ou a comutação de pacotes. A comutação de circuitos, ela vai reservar recursos de ponta a ponta para ser feita uma comunicação. Antes da transmissão iniciar, um circuito que é dedicado para essa comunicação, para essa transmissão, vai ser estabelecido. Ela é como se uma. Da mesma forma que uma rede específica, uma linha específica vai ser reservada exclusivamente para uma conversa em uma chamada de ligação telefônica, né? E isso faz com que tenha um desempenho constante, né? Mas ele vai sempre alocar aqueles recursos e vai ser ineficiente se esses recursos não forem utilizados. Então vão ser recursos que vão estar sendo tirados de outros possíveis outras possíveis comunicações que estão precisando desses recursos. Né? A internet ela não utiliza a comutação de circuitos, ela utiliza a comutação de pacotes, em que as mensagens são divididas em pacotes que vão sendo enviados de forma independente e compartilham os recursos gerais da rede. Não existe reserva desses recursos, já que eles são reservados sob demanda. A, essa forma, né, de esse método de comutação, ele é altamente eficiente, principalmente se comparado à comutação de circuitos. E ela é muito boa para o tráfego de dados em rajada, que é exatamente o tipo de tráfego que é típico de computadores. Mas ela também não oferece garantias de desempenho, que é o que é oferecido pela computação de circuitos. Um, agora, o núcleo, ele não é uma entidade única, né? O núcleo que eu falei anteriormente. Ele, os usuários eles se conectam a ISPs que vão se interconectando em uma estrutura hierárquica. Então, o núcleo é uma espécie de rede de redes. É, essa interconexão entre ISPs, que são locais ou globais, etc., permitem a comunicação entre quaisquer dois pontos em todo o mundo. Pronto, agora sobre desempenho e arquitetura, né? Na computação de pacotes, o desempenho é extremamente variável e as principais métricas que são usadas para analisar esse desempenho são atraso, perda e vazão. O atraso total é composto pela soma de quatro componentes, que é o atraso de processamento, que é o tempo para o roteador examinar o cabeçalho, né? Desse pacote específico. Tem o atraso de fila, que é o tempo em que o pacote aguarda em um buffer antes da transmissão. E é aí que mora a maior fonte de variabilidade, né, do atraso. Tem um atraso de transmissão, que é o tempo para todos os bits chegarem do pacote para o enlace. E o atraso de propagação, que é o tempo para todos os bits viajarem pelo meio que ele está sendo. Pelo meio físico, né, em que ele está viajando. A perda de pacotes, agora falando sobre ela, né? Quando um pacote chega a um roteador em que o buffer está cheio. Então o roteador vai ser obrigado a descartar esse pacote. E a vazão, que é a última métrica, né? É a taxa em que os bits são transferidos entre a origem e o destino. Pronto. Agora sobre a qualidade de serviço, o QoS. As aplicações diferentes têm requisitos de desempenho diferentes, né? Então a qualidade do serviço é, é um conjunto de tecnologias que vai permitir que a rede diferencie
priorize o tráfego. Então, da mesma forma que uma videochamada é sensível ao atraso, um e-mail não é. Então, elas têm necessidades completamente diferentes, né? E dar tratamento preferencial a dados sensíveis, a, a QoS consegue garantir um nível de performance adequado mesmo quando a rede está congestionada, né? Agora, sobre a arquitetura em camadas e modelos, né? É, cada camada oferece serviços para a camada superior, que vão abstraindo os detalhes que são mais literalmente de baixo nível, né, das camadas inferiores. E isso constrói uma modularidade, né, que faz com que cada camada tenha um papel distinto e isso facilita muito a manutenção da rede, né. A pilha de protocolos da internet, né, do TCP/IP, tem 5 camadas, que é a camada de aplicação, a camada de transporte, a camada de rede, a de enlace e a física. Cada uma tendo o seu próprio trabalho, né, dentro dessa pilha. Durante o envio de um pacote, os dados eles vão passar por o processo de encapsulamento, né? E cada camada vai adicionar um cabeçalho, vai encapsular um cabeçalho para os dados que foram recebidos da camada superior. É, agora, o modelo OSI, que é o modelo de referência, ele possui 7 camadas. Ele tem aí também, além dessas outras camadas, ele tem as camadas de apresentação e sessão, que vão estar entre a camada de transporte e a de aplicação. Ah, na, mas na prática mesmo, a pilha de 5 camadas é implementada. E só apenas se necessário vão ser incorporadas as camadas de apresentação e sessão, elas vão ser incorporadas na camada de aplicação em si. Então não existe necessidade efetivamente de 2 camadas a mais, que são essas no modelo OSI. É, em resumo, né? Porque muito a internet ela possui muita complexidade, muitas partes sempre em movimento, né? Então é necessário uma rede de redes mesmo, propriamente dita, para ser um conjunto de componentes e que para poder lidar com esse tipo de coisa. Então ela vai conectar sistemas finais que estão na periferia dessas redes através de diversas redes de acesso. E vai usar a computação de pacotes no núcleo, que é essa rede que eu estou falando, para usar eficientemente os recursos. E a complexidade é gerenciada por uma arquitetura que diminui a complexidade em que cada operação precisa alterar na arquitetura, já que a arquitetura é feita de forma modular numa arquitetura em camadas, né, de protocolos. E a forma em que o desempenho da rede é medido, né, é pelas métricas que eu falei anteriormente, né, de atraso, perda e vazão, e tudo isso pode ser gerenciado por mecanismos de qualidade de serviço para assegurar que, que todo o serviço está acontecendo de forma eficiente e todos os dados estão funcionando corretamente, sem um e-mail estar tendo uma quantidade absurda de alocação de dados e um streaming de vídeo entre uma empresa esteja sendo sofrendo por conta disso, por exemplo. E é isso, professor. Muito obrigado.